Habilidade proibida da força que apenas o Starkiller dominava. Pois é, Galen Marek, também conhecido pelo codinome Starkiller, é um dos personagens mais extraordinários e perigosos já criados no universo expandido de Star Wars. Nutrido nas sombras por Darth Vader, ele não foi moldado como um cavaleiro Jedi nem como um aprendiz Sith tradicional. Ele foi treinado desde criança para ser uma arma letal. Enquanto a filosofia Jedi afirmava que a força deveria servir ao conhecimento e à defesa, Starkiller cresceu acreditando no oposto absoluto, que o poder existia para atacar, destruir e subjugar a todos. E é nesse ambiente brutal, isolado e sem limites éticos que ele desenvolveu algo que nenhum Sith antes ousou tentar. Uma técnica proibida que beirava o suicídio. Uma habilidade tão instável que até os próprios mestres do lado sombrio a consideravam impraticável. Mas Starkiller chamou essa habilidade de Sith Seeker. Então vem comigo porque hoje eu vou te contar tudo sobre essa habilidade raríssima. E claro, se quiser ficar por dentro de outras novidades de Star Wars, se inscreve no canal. Um pequeno resumo aqui só para apresentar o personagem para quem não conhece. Galen Marek, ou Starkiller, foi um aprendiz secreto do Darth Vader no antigo Legends da franquia e foi o protagonista dos jogos Force Unleashed e Force Unleashed 2. E eu já fiz a história completa dele, tô deixando nesse vídeo. Se ainda não conhece, depois vai lá para assistir e depois volta aqui para entender melhor essa história. Mas de qualquer jeito, diferente de um aprendiz Sith comum, o Starkiller não estudou a filosofia ou a história ou a natureza profunda da força. Ele não teve essa educação espiritual e filosófica, vamos dizer. Tudo na sua vida girava em torno do combate. Ele treinava, ele lutava, ele matava e ele repetia. E isso acabou gerando uma consequência um tanto quanto curiosa. Enquanto a maioria dos usuários da força desenvolvia habilidades de uma forma equilibrada, Galen Marek se tornou um especialista absoluto em destruição. Aos 17 anos, ele já era capaz de manipular raios da força com a mesma precisão e brutalidade de um Lorde Sombrio totalmente formado. Mas, por não ter sido limitado pelas tradições, ele acabou experimentando, testando e improvisando. E foi assim que nasceu o Sith Seeker, ou se a gente for traduzir aqui ao pé da letra, o Buscador Sith. Essa habilidade funcionava de uma maneira bem simples na teoria, mas completamente complexa na prática. Starkiller concentrava raios da força entre as mãos, mas ao invés de liberá-los imediatamente, ele os compactava, moldando tudo isso em uma esfera instável de energia bruta. Parece familiar? Pois é, isso aqui lembra um pouco o conceito do Kamehameha de Dragon Ball Z. Quanto mais tempo ele alimentava essa esfera, mais imprevisível e perigosa ela se tornava, tanto para o seu inimigo quanto para ele mesmo e qualquer um que estivesse em volta. Era como segurar uma estrela prestes a colapsar. E o objetivo dele não era ter um controle, era justamente perder o controle no momento certo. Quando a energia atingia um ponto crítico, Starkiller lançava essa esfera adiante, liberando tudo de uma vez em uma explosão devastadora de poder bruto. Uma onda de destruição impossível de bloquear ou dissipar. Vale lembrar que haviam mestres Jedi que conseguiam dissipar ou conter os relâmpagos da força. A gente já viu o Yoda fazendo isso e o Mace Windu também. Porém, essa habilidade era tão caótica que era impossível de se defender dela. O impacto do Sith Seeker era capaz de dizimar grupos inteiros de inimigos. Era basicamente um ataque kamikaze. E eu digo isso porque havia grandes chances do usuário que usasse esse poder morrer junto. E se eu te dissesse que agora é a melhor hora para garantir seu sabre de luz? A Hixforge tá com a maior Black Friday da história e dos dias 7 de novembro até o dia 30 de novembro, o site tá inteiro com 15% de desconto. E usando o nosso cupom QUEMANDO, você garante ainda mais 5% e pagando no Pix, você garante ainda mais 5%, totalizando 25% de desconto no seu pedido. Cara, isso aqui é 1/4 do valor do produto descontado. É o maior desconto da galáxia e o momento perfeito para quem sempre quis ter um sabre de luz com qualidade profissional. A Hixforge é patrocinador oficial aqui do canal e referência nacional, com mais de 4.000 clientes e avaliações máximas no Google. Tem sabres dos seus personagens favoritos, sabres custom e uma infinidade de opções para você escolher. Acesse agora o site da Hixforge ou clica aqui nesse QR Code e aproveite enquanto dá tempo. Essa Black Friday vai só até o dia 30 de novembro. Mas voltando, o Sith Seeker era tão instável que o menor erro de cálculo poderia matar o próprio usuário. O tempo de liberação precisaria ser perfeito
perfeito. Segurar a energia por 1 segundo a mais significava ser consumido pela própria tempestade que se estava invocando. Por isso, o ataque era considerado proibido, não apenas pela Ordem Jedi, mas pelo Sith também. A gente já viu uma outra técnica que também era proibida tanto pelos Jedi quanto pelos Sith, que era a forma de combate Trakata, e eu já fiz um vídeo inteiro aqui, muito interessante, recomendo que você veja. Mas nesse caso, até para um Lorde Sombrio, a ideia de criar algo que nem ele mesmo conseguiria controlar era simplesmente insana. Mas, mais uma vez, Starkiller não era um típico Sith. Ele não estudou as décadas e décadas de doutrinação, ele não tinha esse medo. E talvez o mais importante, ele não entendia totalmente o risco que ele estava correndo. Para ele, era apenas mais uma ferramenta para cumprir o propósito para o qual ele foi moldado. E a ironia é que essa habilidade nunca apareceu na história de nenhum Jedi ou Sith antes do Starkiller. Até então não existia nada parecido, tanto do lado dos antigos rituais Sith, quanto da Velha República e os Jedi. Essa foi uma criação puramente intuitiva, um acidente nascido de alguém treinado exclusivamente para destruir sem limites. E é por isso que só o Starkiller a usou desde então, fazendo com que essa habilidade permanecesse como uma das técnicas de combate mais perigosas e únicas já vistas tanto no Legends quanto no cânone da franquia. E no final das contas, o Sith Seeker, ou Buscador Sith, representa exatamente aquilo que era o Starkiller, uma força descomunal da natureza, um monstro, um prodígio, e ao mesmo tempo um jovem moldado pela violência de outro homem, uma tempestade criada pelo próprio Darth Vader que acabou se tornando poderosa demais para ser controlada. Valeu Adriano, Ticiano, Rigor S, Matheus Santos, Vitor Bertoli Nascimento, Drone Mood Brasil, Cyber Psycho, Houston Nino Gomes e Christian Pereira por serem membros apoiadores. Vejo vocês na próxima e this is the way.